18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 43 minutos, ou melhor, 6 horas, 43 minutos foi ruim. Muito boa noite pra você em 100,7, boa noite pra você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil, mais uma vez no ar com você. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão, muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7, é isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Sempre contando aí com a sua participação, participe conosco do programa 18 horas, vamos juntos até às 7 com você e o nosso WhatsApp à sua disposição, 99488-7592, Karime. Sempre, né, Carlão? Afinal de contas, a gente te convida a fazer parte aqui do 18 horas, comentar, falar sobre o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. Participa também com a gente. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia, 8 de janeiro de 2024. Hoje faz um ano dos atos antidemocráticos em Brasília. A data foi lembrada em cerimônia no Congresso, Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Professores do estado cobram do governo do Amazonas o pagamento do Fundeb. As atualizações sobre o assassinato da artista venezuelana Julieta Hernández. 6:02, vamos juntos em esses e outros assuntos. Os destaques desta segunda-feira, dia 8 de janeiro, você confere conosco aqui no 18 horas, em juntos até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. 8 de janeiro, hoje faz aí um ano dos atos antidemocráticos que pretendiam abalar a democracia brasileira. A invasão das sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto marcou os primeiros dias do novo governo Lula. O objetivo era ainda fechar o Supremo e emparedar o Congresso e derrubar o governo recém-eleito. Foi um movimento fracassado, porque não teve adesão das Forças Armadas e entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, as autoridades apreenderam 2.170 pessoas. Dessas, somente 66 permanecem presas. Nesses 12 meses que ou seguiram, a Justiça brasileira condenou 30 pessoas envolvidas na invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília. O Ministério Público Federal, no entanto, denunciou 1.413 pessoas pela tentativa de golpe. Destas, 28 foram condenadas pela maioria dos crimes indicados pelas autoridades. Outras 2 foram condenadas somente pelas depredações dos prédios públicos. Muita gente ingênua acabou, inclusive, pagando por quem incentivou o enfrentamento às instituições. E hoje, 8 de janeiro de 2024, exatamente um ano depois, teve a operação da Polícia Federal para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão na 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Investigação que mira os responsáveis pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Olha, as ações foram realizadas no Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais, Santa Catarina, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e em Rondônia. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também determinou a indisponibilidade de 40 milhões de reais em bens ativos e valores dos investigados que teriam patrocinado os atos do dia 8 de janeiro. E hoje o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal promoveram cerimônia para marcar um ano dos ataques contra as sedes dos 3 poderes. E o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, acompanhou toda essa movimentação e tem as informações pra gente. Boa noite, Cadu, seja muito bem-vindo de volta ao 18 horas. Então, os políticos do Amazonas participaram dessa cerimônia. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Fala, boa noite, Cadu. ouvintes do programa 18 horas. Estamos de volta, né, Karime? Beleza. Acompanhando de pertinho esse dia histórico aqui no Congresso Nacional, de onde eu falo ao vivo com vocês. Hoje, mais cedo, Karime, uma repórter, ela perguntou para um deputado sobre o que ele achava dessa celebração. Aí ele disse, fez uma correção. Não se trata de uma celebração, foi um ato para lembrar daquilo que jamais pode se repetir. E realmente foi isso, né? O 8 de
Janeiro foi mais que um crime, foi um fato que marcou a história como uma tentativa de ruptura democrática do nosso país. É assim que a gente precisa definir esse dia 8 de janeiro. Não importa dizer que teve pessoas que atuando ingenuamente, que participaram de forma ingênua desse ato, né, desse crime. Crime é crime. Então, há uma série de debates sobre as pessoas que participaram, mas independente de qualquer coisa, elas precisam ser responsabilizadas por isso. Doem quem doer, né? Seja quem for. E hoje à tarde, Karime, aqui no Congresso Nacional, foi realizado esse ato chamado de democracia inabalada. O nome seria democracia restaurada, mas aí rolou um estresse com os parlamentares do Centrão e aí o advérbio teve que ser substituído. Ficou então democracia inabalada, para todo mundo ficar de bem nessa, né? E respondendo a sua pergunta, Karime, ninguém da bancada do Amazonas participou dessa solenidade. Nem o senador Omar Aziz, que é uma liderança do governo Lula, e nem o senador Eduardo Braga, que no ano passado conquistou um protagonismo com a reforma tributária. O Amazonas acabou sendo representado, Karime, por amazonenses, pessoas anônimas, servidores públicos que trabalham no Poder Executivo, no Ministério Público, no Poder Judiciário, que entraram ali no evento representando os seus chefes. A única autoridade que eu vi, Karime, foi o amazonense, o ministro do STJ, Mauro Campbell. Só ele, ninguém mais eu pude ver em meio às 500 pessoas que estavam participando dessa solenidade no Salão Negro do Congresso Nacional. Na verdade, Karime, Carlão, foi um evento lotado, bastante prestigiado, porém totalmente preenchido pela base aliada do governo Lula. Foi um evento político que teve a marca do PT e de sua base. Importante a gente frisar isso. E como era esperado, pessoal, teve muito discurso afiado. A gente começa falando, claro, do presidente Lula. Primeiro ele disse que todas as pessoas envolvidas nos ataques do 8 de janeiro, elas devem ser responsabilizadas criminalmente. Depois ele falou sobre as fake news disseminadas na internet, entre elas a de fraude nas urnas eletrônicas. E nesse ponto ele fugiu um pouco do protocolo e aí mandou um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para os filhos dele. Vamos ouvir o que ele disse. Desde 89, companheira Haddad, eu disputo eleições nesse país. Aliás, aqui não tem ninguém que disputou tanta eleição como eu, e nem tão pouco que perdeu também tanta como eu, e nem tão pouco que ganhou tantas como eu. Essa é a grande arma de participar. Mas veja, eu fui para o segundo turno nas 3 primeiras eleições que eu participei. Depois eu ganhei as outras 4 eleições que eu participei. Tudo com voto eletrônico. Fomos em segundo em 2018, com voto eletrônico com a Haddad. E voltamos a ser primeiro em 2022 com voto eletrônico. A pergunta que eu faço é o seguinte: se houvesse possibilidade de falsificar as urnas eleitorais, será que eu teria sido tantas vezes para o segundo turno e seria eleito tantas vezes presidente da República? Será que nós teríamos conseguido eleger a Dilma Rousseff naquela campanha de 2014, num clima de guerra que foi estabelecido nesse país? As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira porque perderam as eleições, por que não pede para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores que foram eleitos, os 3 filhos dele que foram eleitos? Por que não renunciam em protesto à urna fraudulenta? 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje durante a cerimônia, lembrando do dia 8 de janeiro de 2023, o ataque aos 3 poderes em Brasília, e ele falou aí sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro, não é, Cadu? Cadu, nós perdemos o contato eletrônico. Oi. Voltou. Então, ele falou aí durante esse dia, que seria para lembrar o 8 de janeiro de 2023, falando aí sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro, né, Cadu?
Exatamente, mandou um recado, né? Se estão insatisfeitos, por que não renunciam, né? Totalmente certo, né? Agora, Karime, nesses discursos também, muito se falou sobre a regulamentação das redes sociais. A gente sabe que é um tema polêmico, que não avançou na Câmara dos Deputados no ano passado. O relatório final do deputado Orlando Silva, do PT, foi literalmente engavetado e o tema nunca mais foi discutido, mas hoje o assunto foi citado pelo presidente Lula e também pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que falou veementemente sobre a importância de se regulamentar, as redes sociais, a internet no país, a exemplo do que acontece em outros países, como o Canadá, que ele citou também. Então vamos ouvir o que disse Alexandre de Moraes. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, falando sobre a necessidade da regulamentação das redes sociais, não é, Cadu? Tema polêmico porque envolve a questão da mão pesada do governo e, por outro lado, a questão das liberdades, né? Principalmente a liberdade de expressão. Mas isso é um assunto para 2024 inteiro para a gente discutir. Pois e ano eleitoral é mais importante ainda, né? Nossa, e com a chegada da internet, da inteligência artificial, né? Que isso mexeu muito com as eleições na Argentina. A Argentina é parâmetro para as eleições municipais desse ano, né? Agora, Karime, eu separei também um trecho da fala do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que é um parlamentar das antigas, né? Ele fez a gente lembrar daqueles bons tempos quando se respeitava a vitória do adversário nas eleições. Então, vamos ouvir um trechinho da fala de Rodrigo Pacheco. Eis um outro conceito muito caro à democracia e que demonstra a sua vitalidade: a real possibilidade de alternância de poder. Aceitar com naturalidade e grandeza de espírito a vitória de um candidato com o qual não simpatizamos é dever cívico de todos nós. Isso não quer dizer que não possamos nos manifestar a discordância, eventual desagrado em relação às políticas de um governo. A oposição, aliás, faz parte da democracia. A oposição mantém viva a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento vedado ao anonimato, os demais direitos das minorias, de modo que uma derrota nas urnas não significa a supressão política deste ou daquele grupo. 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, justamente falando sobre saber perder, né? Que parece que a galera esqueceu, né, Cadu? Exatamente. Parece criança mimada. É exatamente por isso que eu trouxe esse áudio, pra gente lembrar que como era antes, né? Hoje, agora, perdeu e invade o Congresso Nacional. Isso não pode acontecer, não pode nunca mais acontecer. Esse evento de hoje foi um marco pra gente lembrar do que não pode acontecer, que não deve acontecer jamais. Agora, Karime, eu falei agora há pouco sobre esse ato que teve a assinatura do PT e de seus aliados, né? A oposição, por sua vez, também fez o seu movimento hoje. Parlamentares bolsonaristas fizeram uma live chamada de 8 de janeiro, a verdade, afirmando que pessoas inocentes foram presas, chamaram a atenção para a morte do Clezão, que morreu aqui no presídio da Papuda, aqui em Brasília, né, vítima de infarto. Ele estava aguardando o julgamento. O deputado Capitão Alberto Neto repercutiu uma entrevista de Jair Bolsonaro que foi feita ontem. O senador Plínio Valério disse que o 8 de janeiro tem dois lados da mesma história. Enfim, Karime, acaba que o 8 de janeiro entra naquele rol dos fatos que, dependendo de como a gente fala,
fala e de como a gente, e com quem a gente fala, a gente pode sair ou apoiado ou cancelado. Então, bom, a gente fica aqui nesse ponto. Karime e Carlão. Cadu, olha só, inclusive vamos saber aí o que pensam os brasileiros, né, sobre esse dia 8 de janeiro aí, o ataque aos 3 poderes, porque tudo tem aí pesquisa, né, Cadu? Temos pesquisas sobre esse assunto também, com certeza, né, Cadu? Sim, Carlão, saiu uma pesquisa da Genial Quest que diz o seguinte: 89% dos entrevistados condenam os atos criminosos de 8 de janeiro, 6% apoiam, viu? Apesar de ser um percentual pequeno, nos assusta um pouco porque ainda tem gente achando que a invasão de alguma forma iria resultar em algum tipo de golpe. Entre os eleitores de Bolsonaro, 85% condenam o 8 de janeiro e 11% apoiam. Esperado aí esse número, inclusive achei foi pequeno. Já entre os eleitores de Lula, 94% condenam e 4% apoiam. Então, para você ver, né, Carlão, que até entre os eleitores petistas há pessoas apoiando a tentativa de ruptura democrática do 8 de janeiro. É como a gente sempre diz, petismo e bolsonarismo são lados extremos, lados diferentes, porém muito parecidos. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, mudando um pouco de assunto, a gente já tem o nome do novo ministro da Justiça e Segurança Pública que vai substituir Flávio Dino? Ainda não temos, Karime, por enquanto, mas o nome mais quente é de Ricardo Capelli. Ele é o atual secretário executivo do Ministério da Justiça. É o homem de confiança de Flávio Dino, a quem foi confiada a missão de ser o interventor federal quando o governo do Distrito Federal perdeu a gestão da segurança pública após os atos de 8 de janeiro. Flávio Dino esteve aqui em Brasília, conversou com o presidente Lula nesse fim de semana para tentar emplacar o Ricardo Capelli aí, mas saiu da reunião sem nenhuma certeza de indicação. Porém, nos bastidores, Karime, Capelli está no topo da lista, porque ele tem um perfil operacional, ele tem uma interlocução boa com os policiais, com o sistema policial, né? E também tem uma interlocução boa com o sistema penitenciário. Dizem até que ele tem um perfil que lembra Alexandre de Moraes quando ele foi ministro da Justiça. Alexandre de Moraes tinha uma boa relação com o sistema de segurança pública. Mas vamos seguir acompanhando porque tudo pode mudar do soprar dos ventos aqui em Brasília. Agora, Karime, antes da gente encerrar, eu queria dar uma última notícia, a de que o Ministério de Minas e Energia deve avaliar até o próximo dia 15 desse mês, a possibilidade de cassação do contrato da concessionária Amazonas Energia. No fim do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, recomendou a caducidade da concessão devido ao descumprimento de cláusulas contratuais. O Ministério declarou que está avaliando a situação da Amazonas Energia por meio de um grupo de trabalho. A gente falou muito sobre essa história aqui no 18 Horas, né? E caso o Ministério de Minas e Energia opte pela caducidade do contrato, o controle das operações de distribuição de energia volta para as mãos da União, ou seja, para as mãos do governo federal, Karime. E aí o governo federal vai decidir se a empresa fica sob o controle do Estado ou se ela vai ficar sob o comando de um controlador temporário. Situação dramática para a Amazonas Energia e mais dramática ainda para os consumidores do estado do Amazonas. Sem dúvida, chega a dar medo. Chega a dar medo, né? Será que vai aumentar ainda mais essa conta? Enfim, Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bem-vindo. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal, em ação conjunta com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, deflagrou hoje a Operação A Praia é Nossa, para prevenir e reprimir a extração ilegal de ouro e areia aqui no Amazonas. E durante a ação, uma balsa grande precisou ser destruída no local por causa da impossibilidade de remoção do lugar onde a draga estava atracada, na região do Lago do Tarumã. A polícia instaurou um inquérito para investigar o caso, identificar os responsáveis, que podem responder por dano, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa. Agora 6h19. 18 horas. Nós vamos falar agora de educação. É que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas reforça pedido de investigação sobre o mau uso dos recursos do Fundeb. Então, Carlão, esse pedido veio
veio depois que o Tribunal de Contas do Estado pediu da Prefeitura de Manaus explicação e detalhamento sobre os gastos do Fundeb. Agora, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas também quer que o Tribunal de Contas peça do governo do estado informações sobre o dinheiro do Fundeb, que também não foi pago para os professores do estado. Vamos entender melhor os detalhes desta história agora com a Diné Araújo. No último dia 3 de janeiro, a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Lins, deu prazo de 5 dias para que o prefeito Davi Almeida explicasse detalhadamente o que fez com as sobras do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que esse ano não foi repassado aos professores. A decisão atendeu a uma representação do Ministério Público de Contas, que apontou suspeitas de má gestão dos recursos do Fundeb pela prefeitura. Com base nessa decisão, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sinteam, reforçou o pedido de investigação por parte do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério Público de Contas sobre o mau uso dos recursos do Fundeb também por parte do governo do estado. Tanto a Prefeitura de Manaus quanto o governo do estado alegam queda na arrecadação como justificativa para não ter havido sobra nos recursos do Fundeb. Segundo a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, a ausência de sobras do Fundeb em 2023 demonstra que tem algo errado ou agora ou nos anos anteriores. Ainda conforme a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, embora a arrecadação tenha caído em 2023, como diz o governo, ainda assim foi maior que em 2022 e 2021, anos em que o Fundeb foi pago. Transparência na execução dos recursos do Fundeb. É isso que estamos pedindo aos órgãos fiscalizadores como MPE, MPF e TCE, pois é preciso saber como foi de fato executado o recurso destinado a pagamento de salários e aplicação na educação. Não estamos aqui defendendo abono, ele é bom, mas é preciso defender valorização salarial. Ainda conforme o Sinteam, a Lei 14.113 de 2020 prevê que os recursos do Fundeb sejam utilizados na educação e no cumprimento do plano de carreira e remuneração de seus profissionais, como pagamento de salários, inclusive reajustes, progressões por titularidade e tempo de serviço, entre outros benefícios. É o que lembra a presidente da entidade, Ana Cristina Rodrigues. É preciso que se invista no enquadramento, no salário base, na data base sua e minha. Por isso é preciso que os órgãos fiscalizadores de fato façam o seu trabalho e que o nosso empregador diga para onde destinou a verba da educação. A lei do Fundeb afirma que se há pagamento recorrente de abono, é sinal de mau uso do fundo, uma vez que as sobras deveriam ser revertidas em reajustes salariais. Por lei, o administrador público é obrigado a utilizar no mínimo 70% em pagamento de salários e benefícios. Os 30% restantes devem ser investidos em reformas de escolas, aquisição de material, entre outros. Em 2023, após 13 dias de greve, a categoria conquistou 8% de reajuste salarial na SEDUC. O Sinteam cobra o cumprimento desse acordo na Justiça. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em 2023, só 3 prefeituras do Amazonas anunciaram o pagamento do Fundeb, que foi Tabatinga, Manicoré e Barcelos. Vão repassar entre os professores as sobras do fundo no valor de até R$ 4.400. Karime, lá em Barcelos, o prefeito Edson Mendes anunciou que professores com carga horária de 20 horas semanais vão receber R$ 2.221 e os de 40 horas R$ 4.442. Os demais servidores da educação vão ganhar R$ 1.186,50. O pagamento foi feito nesta segunda, Karime. E vale lembrar, Carlão, que a lei que regulamenta o pagamento do Fundeb prevê que pelo menos 70% do dinheiro do fundo deve ser usado para a remuneração dos profissionais. O restante pode ser usado para as demais despesas da educação. Agora 6h24, teve grande repercussão nacional o assassinato da artista venezuelana Julieta Hernández.
que foi vítima de roubo, agressões e abuso sexual antes de ser assassinada no município de Presidente Figueiredo, aqui, Karime, no Amazonas. Terrível, Carlão. O corpo da artista foi encontrado na sexta-feira, dia 5, numa área de mata em Presidente Figueiredo. Um casal foi preso pela Polícia Civil e confessou os crimes. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso, ao vivo aqui com a gente. Ele conta as atualizações a respeito desse crime. Muito boa noite, André. Então, o casal já teve a prisão preventiva decretada? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, prisão em flagrante desse casal, Karime, que é o Tiago da Silva, de 32 anos, e a Deliomária dos Anjos Santos, de 29 anos, que são suspeitos de envolvimento aí na morte da Julieta Hernandes, né, que tinha 38 anos, uma artista. Essa prisão desse casal foi convertida para preventiva durante a audiência de custódia que aconteceu aí no sábado. Foi um final de semana ao qual está repercutindo até hoje esse crime que aconteceu aí, e segundo o juiz de direito Laoci Amorim, a decisão foi tomada para que a ordem pública fosse preservada, já que Tiago tentou fugir no momento da prisão. E, além disso, ele negou o pedido da defesa para a conversão da prisão preventiva, né, saindo de prisão preventiva para domiciliar. Essa prisão aí foi negada e permaneceu, então, a prisão preventiva. O casal foi preso na noite, né, da última sexta-feira em Presidente de Figueiredo. Olha, a Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas e a Polícia Civil detalharam durante uma coletiva de imprensa que aconteceu na manhã de hoje, ao qual a gente acompanhou, que a artista, ela estava desaparecida aí desde o dia 23 de dezembro do ano passado, agora em 2023, e a ocorrência começou a ser investigada na manhã de sexta-feira, né, um dia após ter sido registrado esse boletim de ocorrência do desaparecimento da Julieta, que foi registrado através da delegacia virtual. O boletim de ocorrência informava que o último contato da vítima com a família teria sido nesse dia, o dia 23 de dezembro, por volta de 00:30, quando ela teria dito que iria pernoitar em Presidente Figueiredo e seguiria para Rorainópolis, né, em Roraima. E o delegado titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia, o Valdinei Silva, né, que está por dentro desse caso aí, o qual, após ter sido feito esse boletim de ocorrência registrado na delegacia virtual, o caso foi para a 37ª Delegacia Interativa de Polícia, ao qual tem titular, o Valdinei Silva, que é o delegado titular da delegacia. Agora ele vai contar pra gente como foi esse crime. Vamos conferir. Então, diante dessa informação no boletim de ocorrência, as equipes começaram a diligenciar junto às pousadas no município. Qual era o objetivo? O objetivo da Polícia Civil é delimitar o nosso campo de investigação, saber se a vítima realmente tinha pernoitado em Presidente Figueiredo e se ela havia saído do município. Daí fizemos diligência na manhã de sexta-feira a esse local onde ela foi encontrada. Lá a equipe conversou com o Tiago, um dos autores, e ele confirmou que ela teria pernoitado lá no local e teria pegado a rodovia no dia seguinte, na manhã do dia 23. 18 horas. Muito bem, Karime, a gente ouviu aí o delegado Valdinei Silva, né, que continuou aí durante a coletiva de imprensa e falou também que o casal foi ouvido de maneira separada, né? Segundo a polícia, os dois entraram em contradição sobre o que teria acontecido, mas mesmo assim, cada um deles acabou aí confessando o crime, né? A partir dos depoimentos, o corpo de Julieta foi encontrado a cerca de 20 metros da casa ali, no local aonde havia acontecido o crime, né, que ainda fazia parte do território ali desse casal. Em seguida, segundo a polícia, o homem, ele arrastou a Julieta para dentro da casa e disse que a esposa, pediu ali que a esposa trancasse a casa e apagasse todas as luzes, e com isso o homem começou a abusar sexualmente da mulher. A esposa, então, ao ouvir, né, ao ouvir a situação, ela foi ao local, ligou a luz e acabou presenciando ali os abusos, né? E com ciúmes, a companheira
acabou ateando fogo nos dois, né? Tanto na vítima quanto aí no homem. E de acordo com a polícia, o homem tentou apagar as chamas e chegou a procurar até um hospital em busca de socorro. Mas, enquanto isso, a esposa ali, enquanto o homem fugiu para tentar pedir ajuda, a esposa, né, amarrou uma corda no corpo da vítima, que ela estava desacordada nesse momento, e acabou arrastando ela para essa área de mata aonde ela foi enterrada, né? Inclusive o delegado que a gente ouviu, vamos continuar ouvindo ele, o Valdinei, conta aí os outros detalhes sobre esse crime. Vamos continuar acompanhando. Lá tem uma varanda na área externa da residência. Ela atou uma rede ali, estava dormindo, e por volta de 1h da manhã, no dia 23, o Tiago mandou que a esposa dele fosse até a vítima e roubasse dela o celular. A esposa se recusou e ele então pegou uma faca na cozinha e foi até o local e exigiu o celular. Acordou a vítima e exigiu o celular. Lá houve uma luta corporal, ele enforcou a vítima, jogou ela no chão e mandou que a esposa dele, a Diomara, né, que amarrasse as pernas da vítima. Ele arrastou a vítima para dentro de casa, mandou que a esposa dele fechasse a porta, apagasse as luzes, e ali ele começou a violentar a vítima sexualmente. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala do delegado Valdinei Silva, que é titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia, né, que fica em Presidente Figueiredo, o qual ele está cuidando, né, desse caso aí, que é a história que a gente fala aqui é dessa artista Julieta, né, que ela é cicloviajante. Sim. Ela pedalava em vários estados brasileiros. Em uma ocasião ela estava pedalando aqui no estado do Amazonas, exatamente em Presidente Figueiredo, quando foi nesse dia 23 de dezembro, né? Ela então procurou uma hospedagem. Essa hospedagem teria sido exatamente o local onde ela foi assassinada por esse casal que é dono, Karime. É isso que é importante falar. O casal é dono dessa hospedagem, desse lugar onde ela foi lá para dormir, né? Assinou ali. Eles são donos desse lugar. Então, por isso o flagrante. Então, que encontraram um corpo no terreno da hospedagem, né? Desse hotel, não, como é que fala? Menorzinho, dessa pousada. Então, o casal de criminoso é dono da pousada. Exatamente. Tá. Então, só para continuar aqui, aí no dia 5, na sexta-feira, o corpo da vítima foi encontrado na área de mata de Presidente Figueiredo, né? Que foi agora, no final de semana agora, né? E no mesmo dia, o casal suspeito de cometer os crimes, né? Ele foi preso pela Polícia Civil, né? E na delegacia, os dois presos deram versões diferentes sobre o crime, como a gente falou, e a mulher confessou que matou a venezuelana, né? Ela falou, então, tudo que a gente trouxe aqui após uma crise de ciúmes, depois que presenciou o companheiro estuprando a vítima. Já o homem afirmou que a venezuelana e ele usavam drogas ali no momento, quando a companheira ficou com ciúmes e jogou álcool nos dois e ateou fogo. Ou seja, embora as duas versões, né, daí do casal suspeito do crime, né, do homem e da mulher, que foram ouvidos separadamente, embora as duas versões não batessem, mas nas duas versões eles confessaram então que cometeram aí esse crime. O Departamento de Polícia Técnico-Científica informou na noite de sábado agora que o corpo encontrado na área de mata de Presidente Figueiredo era assim de Julieta Hernandes. Então, na sexta-feira na quinta-feira havia então encontrado um corpo, foi então comunicado aí para a perícia aqui do estado, né, a perícia técnica científica fazer então todo o periciamento no corpo. Então, na sexta-feira foi confirmado que o corpo se tratava dela, já que em uma página ali no Instagram, vários amigos começaram a falar do desaparecimento dela desde o dia 23, então 23 de dezembro de 2023. Então começou uma mobilização, foi feito também esse boletim de ocorrência até chegar a toda essa investigação da polícia. Inclusive o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, disse ainda que os investigadores não descartam, né, que a venezuelana tinha sido enterrada viva após receber aí, né, esse golpe o golpe que a gente chama de mata-leão pelo suspeito, um dos suspeitos, o Tiago. Inclusive, nessa coletiva de imprensa de hoje, o secretário destacou que o caso foi solucionado e a Polícia Civil tomou conhecimento do registro. Assim que a Polícia Civil tomou o conhecimento do registro desse boletim de ocorrência, a polícia imediatamente foi ali no local para fazer as investigações e desvendar então esse caso. Inclusive, a gente vai ouvir a
fala aí do secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius Almeida. O conhecimento oficial do Estado do Amazonas em relação ao crime, ele se deu a partir de um parente, um amigo, na verdade, que mora no Piauí. Ele acessou a delegacia interativa e registrou o sumiço dela, né? Porque ela havia, como foi dito aqui, do dia 23, dito que iria partir na manhã seguinte. E como eles perderam o contato com ela, ele fez o registro do desaparecimento, isso no dia 4. E a partir daí, então, é que a Polícia Civil começa o trabalho. Só para compreender, para não parecer que nós não avançamos na investigação, é porque a gente não sabia detalhes. Enquanto, a partir do boletim, em menos de 48 horas, o crime estava desvendado. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu o Coronel Vinícius Almeida, que é secretário da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Amazonas, que inclusive disse que o casal preso pelo crime já tinha cometido outro semelhante aqui em Manaus. Segundo a polícia, nesse caso, a vítima só não foi morta porque um vizinho dela apareceu na casa ali no momento em que o casal torturava a vítima para que ela transferisse o valor de R$ 1.500, né? A vítima foi salva pelo vizinho que chegou ao local onde estava Tiago e Deliomara, que acabaram saindo correndo, né? Para a polícia, o casal já é acostumado a agir dessa forma e representa um perigo para a sociedade, né? A justiça agora manteve a prisão dos dois e eles vão responder pelos crimes, tanto no caso desta vítima, quanto também no caso de Julieta. Ambos vão responder por ocultação de cadáver, latrocínio e estupro, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André. Boa noite. Ok, André, 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Agora atenção, você circulando por Manaus. Vamos saber aí as condições do trânsito nas principais vias da capital com Karime Leão. Trânsito. E segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, é o seguinte: a Avenida Constantino Neri com a Rua Leonardo Malcher, trânsito com boa fluidez. No Complexo Viário de Flores, em ambos os sentidos, nas proximidades do Aeroclube de Manaus, trânsito normal. Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração, também lá o trânsito está carregado, viu, gente? Bom, e na Alameda Cosme Ferreira com a Rua Francisco Bambolê, tudo tranquilo. Sobre os acidentes, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que hoje houve um acidente fatal envolvendo uma senhora de 64 anos que morreu depois de ter sido atropelada por uma motocicleta na manhã de hoje, na Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Legal, 6h37. Continue aí no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no 18 horas. Volta às aulas mais cara. Material teve reajuste de 8,73%. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora vamos conferir previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 94%. E o Rio Negro? Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 19 metros e 57 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Para 6h38 e o Amazonas registrou mais de 17 mil casos de dengue em 2023. 12 pessoas morreram em consequência da doença. Bom, e agora com o período chuvoso, além da dengue, temos ainda o aumento das síndromes gripais e a tendência é que os casos aumentem ainda mais. Por isso, a Fundação de Vigilância em Saúde está orientando a população para adotar medidas preventivas. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Rodrigo Soares. O inverno amazônico, como popularmente é conhecido, o período de intensificação das chuvas no estado, é motivo de alerta para que a população adote medidas preventivas e de cuidados com a saúde. Nesta época, o aparecimento de doenças como síndromes gripais, viroses e dengue é mais comum. Helder Figueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde, reforça que o combate ao mosquito requer a participação das prefeituras dos 62 municípios
municípios, em conjunto com a população, para uma mobilização de combate à proliferação do mosquito em todo o Amazonas. Quando se iniciam as chuvas no estado do Amazonas, a gente também começa o período sazonal de maior notificação das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. É um momento também que a gente precisa trabalhar junto com a população para que a gente consiga diminuir a incidência do mosquito vetor, que é o Aedes aegypti. Para isso, a gente precisa destinar simplesmente 10 minutos semanais, verificando em torno de casa ou dentro de casa a presença de depósitos que sejam criadores do mosquito. Qualquer vasilha que tenha água, que possa servir para a fêmea do mosquito colocar seus ovos, é importante que seja eliminado. A gente espera, nesse período, um maior número de notificação de casos, porque a gente tem maior incidência do mosquito. A principal forma de transmissão das arboviroses ao homem é a picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas, como explica o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental, Helder Figueira. Porque mais de 70% dos criadores do Aedes aegypti estão dentro de casa ou dentro dos quintais. Essa parceria é fundamental. Geralmente, dengue começa com febre alta, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. É importante que você fique alerta a alguns sinais e sintomas de gravidade maior dos casos de dengue. Principalmente quando você tem, por exemplo, um leve sangramento na gengiva ao escovar os dentes, ou então dor abdominal intensa. Procure a unidade de saúde, procure o serviço médico para que seja orientado e devidamente tratado. Em 2023, foram notificados 16.289 casos de dengue, com 12 mortes por dengue, 509 casos de chikungunya e 321 casos de zika, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas divulgou um alerta sobre a importância da manutenção das medidas preventivas e de controle também contra a Covid-19. O estado enfrenta a sazonalidade dos vírus respiratórios, que coincide com o inverno amazônico e período chuvoso, que vai de outubro até junho. E no período de 12 de novembro a 16 de dezembro de 2023 foram registrados 199 casos de Covid-19 no estado, com picos de registro entre 26 de novembro e 2 de dezembro, com 83 casos informados pela Secretaria Municipal de Saúde. Do dia 3 de dezembro a 23 de dezembro, o registro de casos passou de 22 para 50 casos semanais. Então, todo cuidado é pouco. Sim. Temos muita gente gripada na cidade, os SPAs estão superlotados de pessoas com sintomas de dengue, síndromes respiratórias e de Covid, que são aí doenças que apresentam sintomas muito parecidos, não é, Carlão? Sem dúvida. Cuidado é pouco. Exatamente. Carlão, vamos falar de carnaval? Bora. Vamos falar... Manda. Vamos falar da chegada da boneca Camélia, que chegou neste sábado, dia 6 de janeiro, para receber a chave da cidade e, é claro, dar início às festividades carnavalescas aqui na cidade. Karime, foi recebida aí com toda a pompa e circunstância no aeroporto Eduardo Gomes, a chegada da Camélia, a abertura oficial do Carnaval de Manaus 2024. Rodrigo Soares tem os detalhes. A chave da cidade foi entregue pelo diretor-presidente da Manaus Cult, Reginei Rodrigues, e durante a entrega ele reforçou o convite à programação carnavalesca que será realizada este ano. A Prefeitura de Manaus, através da Manaus Cult, já lançou o edital das escolas de samba, vai apoiar todas as escolas de samba do grupo especial, e A e B, e também de blocos de bandas de rua. São mais de 110 blocos de ruas que vão ser contemplados com os editais. Após o desembarque no aeroporto Eduardo Gomes, a jornada da Camélia continuou em carreata até o Olímpico Clube, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul, para o baile de chegada. Almério Botelho, presidente do Olímpico Clube, falou sobre a chegada da Camélia. A Camélia há 85 anos vem fazendo sua chegada, e em 55 começando pelo prefeito Chaves Ribeiro, que não entregava pessoalmente, mas a partir de 58 com Gilberto Messinho, a Camélia passou a receber a chave da cidade do prefeito. Então essa é a importância, é o marco inicial do Carnaval de Manaus. Para os representantes do Carnaval de Manaus, como o rei momo do coroado Matheus Souza, a chegada da Camélia já consagra o clima de aquecimento para os desfiles das escolas de samba, bandas e blocos de rua que espalham diversão e alegria por toda a cidade. É uma felicidade muito grande, é meu primeiro ano no Carnaval de Manaus, né? E
momento de alegria. A tradição de chegada da boneca Camélia, iniciada há 78 anos, é regulamentada pela Lei 1722/13, de autoria do então vereador Arlindo Júnior, e reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas desde 2015. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6h44, e já que estamos falando de carnaval, quem quiser levar suas crianças para brincar, é preciso ficar atento, hein? Tem regras, então atenção. Os menores de 12 anos estão proibidos de assistirem às festas de carnaval em 2024. Olha aí, Karine. Exato, Carlão. Já para desfilar é preciso ter autorização da Justiça, tá? E caso alguma festa descumpra aí as determinações do Tribunal de Justiça do Amazonas, a festa vai ser encerrada. Vamos acompanhar os detalhes com Adné Araújo. Portarias com as regras para o Carnaval de 2024 foram assinadas pela Secretaria de Segurança do Amazonas e demais órgãos como o Detran, Bombeiros, Polícia Civil, Secretarias de Saúde, Justiça e Cidadania e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, entre outros. O secretário executivo adjunto de Gestão e Planejamento Integrado da Secretaria de Segurança do Amazonas, Coronel Almir Cavalcante, explicou que a integração entre os órgãos é importante para garantir a segurança e tranquilidade das pessoas que participam dos eventos e será acompanhada em tempo real. A integração é importante e nessa portaria ela prevê tudo isso daí. A gente faz as nossas atividades com todos esses órgãos para que a gente possa dar à sociedade uma segurança maior em todos os eventos. Então essas duas portarias, tanto do Carnaval quanto dos grandes eventos, ela é importante. Ali amarra tudo que todos vão fazer para que tudo saia conforme o planejado. Os documentos determinam os critérios para a realização dos eventos carnavalescos e grandes eventos. Um deles é com relação à presença de crianças e menores nas festas de carnaval. O juiz titular da Infância e Juventude Infracional do Tribunal de Justiça do Amazonas, Eliezer Fernandes Júnior, explicou que a entrada de crianças e adolescentes nesses eventos, sem autorização da Justiça, será penalizada. E essas portarias justamente limitam a participação de crianças e adolescentes em alguns eventos, principalmente no desfile de escola de samba que vai acontecer, dos grandes grupos. E nisso aí ficou proibida a participação de crianças menores de 12 anos. A participação de assistir. Na participação de desfilar, as crianças são autorizadas através de alvará das agremiações carnavalescas com crachá e identificação dos pais e responsáveis. As regras determinadas pelas portarias precisam ser cumpridas, caso contrário, a festa será encerrada e os responsáveis serão penalizados. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h47. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, divulgou nesta sexta-feira dados sobre a ocorrência de atendimento de vítimas de acidente de trânsito do ano passado, Karine. Carlão, foram mais de 14 mil atendimentos em 2023 contra 10 mil em 2022, um aumento de 40%. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre o assunto. Mais de 14 mil acidentes de trânsito foram registrados durante o ano de 2023 em Manaus. Segundo os dados divulgados pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, houve um aumento em relação ao ano de 2022. Foram mais de 10 mil ocorrências de acidentes de trânsito atendidas. A diferença é de mais de 4 mil ocorrências, como explica Ellen Assunção, diretora do SAMU em Manaus. Então, em 2022, nós atendemos no decorrer do ano 10.694 acidentes de trânsito. Neste ano de 2023, nós atendemos 14.436 acidentes de trânsito. Então, nós tivemos um aumento aí de 4.200 acidentes de trânsito a mais em decorrência do ano passado. O número de ligações para 192 também aumentou em relação a 2022. Segundo Ellen Assunção, foram mais de 230 mil ligações no ano de 2023. Em 2022, nós tivemos, no decorrer do ano, 237.836 ligações, né?
uma média de até no máximo 21 mil ligações por mês, né? Agora, nesse ano de 2023, a gente atendeu 248.308 ligações. A diretora do SAMU Manaus, Ellen Assunção, também explicou o aumento no número de colisões entre veículos na capital amazonense. Em média, ocorrências também aumentaram, assim como os acidentes. Nós atendemos uma média de 55.614 ocorrências. Em acidente de trânsito, o que ganha mais destaque é os acidentes de colisão carro com moto. Ainda segundo os dados do SAMU Manaus, o maior índice comparativo de acidentes é colisão entre carro e moto. Em 2022, a média de atendimento de ocorrências de colisão foi de 3.215, enquanto em 2023 foi 4.647. Após a divulgação no número de acidentes em Manaus, o prefeito Davi Almeida realizou nesta sexta-feira a entrega de 16 novas motolâncias para o SAMU Manaus atender a população em todas as zonas da capital. Davi Almeida frisou que as novas motolâncias permitem que o atendimento do SAMU seja mais rápido. Vão auxiliar no trabalho do SAMU na cidade de Manaus. Para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos 5 motos, hoje a gente já sai para 16. Estamos buscando dessa forma otimizar e melhorar o atendimento, o socorro às pessoas, as respostas ficam mais rápidas. Vamos atuar em 8 zonas, não é isso? 8 zonas com maior dinamismo e, acima de tudo, com qualidade, dando assim também condições aos servidores do SAMU para que eles possam fazer um bom serviço e prestar um bom atendimento. As novas motocicletas entregues na Central de Regulação das Urgências já estão em operação na capital. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Chegou a hora da gente ficar por dentro dos assuntos da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Temos um governador em exercício, temos aí o deputado Roberto Cidade, que desde hoje é o governador do Amazonas. Ele fica no comando do estado até o dia 12, não é isso, Cíntia? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, vamos lá. Então, o governador está fora do estado, está fora do país, na verdade, né? Foi para a China. E então ele não está como governador. Daí, segundo lugar, viria o vice, Tadeu de Souza, que está de férias. Terceira pessoa a assumir, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é o caso do presidente Roberto Cidade. E ele segue aí até dia 12, como o Karime contou pra gente. Porque é o tempo que dura aí as férias de Tadeu de Souza. E ele está cumprindo a agenda normal de governador em exercício. Hoje ele esteve no Cine. Ele disse que vai estar pronto aí para eventualidades, mas sempre aliado ao governador. A gente sabe que há uma aliança de fato entre o Wilson Lima e Roberto Cidade, em especial quando a gente fala deste ano de 2024, das eleições para prefeito de Manaus. Roberto Cidade é o candidato de Wilson Lima. A gente só não sabe se é o único candidato até agora, né? Mas de fato e não há nenhum disfarce aí sobre o quanto Wilson Lima e Roberto Cidade fizeram essa aliança para conquistarem a cadeira de prefeito de Manaus. E aí ele falou que vai seguir a agenda, já há um movimento informando quais os próximos passos, enfim, mas a gente não deve esperar nenhuma grande mudança nesse período, né? Nenhuma exoneração, nenhuma contratação. Teoricamente não haverá nenhuma notícia impactante. Ele assim. vai só cumprir tabela. Como foi Carlos Almeida. Carlos Almeida jamais teremos novamente, entendeu? Aquela emoção ali. De exonerar o secretário de Segurança Pública, pois é. Exatamente. Então a gente pode esperar desses próximos dias tranquilos. Mas também não bota a mão no fogo, que eu já aprendi que não dá. Pode surpreender, né? Pode ter verdade, Carlão, pode surpreender. Karime, Carlão. E Brinca, olha só, o presidente da Câmara, que é o vereador Caio André, será se é panos quentes? Ele está pedindo cautela para quem quer instalar a CPI do Fundeb. Esse assunto é polêmico, hein? Você Explica foi aí, né? preciso aí, viu, Carlão? Panos quentes, eu acho que é a cara de Caio André quando o assunto é Fundeb.
Caio André, vereador, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Houve uma manifestação hoje na frente da Câmara Municipal. Professores aí da Secretaria Municipal de Educação estiveram lá na frente fazendo uma aula, eles chamaram assim, e pedindo a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, a famigerada CPI, para ver como é que foi gasto aí o dinheiro do Fundeb que não chegou na mão dos professores. Isso, o Fundeb municipal. As pessoas perguntam muito sobre o Fundeb estadual também, que até agora não houve não foi dito se será ou não pago, mas parece que tinha até dia 10 para dar essa informação. Eu ouvi algo assim, mas até agora não responderam. Já mandei e-mail para lá perguntando justamente para ter essa resposta, que é muito importante, mas ainda não chegou. Bom, o fato é que foi feito esse pedido aí público, né, para que abra a CPI. Tem já um pedido de instalação de CPI feito pelo vereador Rodrigo Guedes. É preciso que tenha 14 assinaturas para ir para frente. E o Caio André, né, presidente da casa, disse que vai fazer aquilo que o plenário decidiu, que os vereadores decidirem, entenderem que deve ser cumprido, ou seja, panos quentes total. Ele falou, tô aqui presidindo, né, se vier, veio. Meio isso. Mas, apesar das 14 assinaturas, cabe ao Caio André, sim, para que vá para frente, porque não basta só as 14 assinaturas, tem que pôr na pauta. Aí precisa do presidente, viu? Tem responsabilidade dele, sim, passa pela mão dele. Karime, Carlão. Blink, para finalizar, tem um projeto de lei aí que quer garantir o fracionamento das férias dos policiais militares. A gente tem como saber se isso é bom ou ruim? Na verdade é uma proposta da deputada Maiara Pinheiro. Ela está propondo por conta dos problemas psíquicos que os policiais passam, né? Tem uma série de relatos sobre isso. E aí ela fez uma proposta de fracionar, ou seja, ele pode tirar no máximo 10 dias no mínimo 10 dias de folga. A ideia é que sejam 3 folgas em 3 momentos diferentes. Agora, pra dizer assim, é uma boa fracionar, não é uma boa, eu acho que valia falar com algum terapeuta, algum psicólogo, alguém mais especializado para saber se esse tempo faz sentido. De qualquer maneira, eu acho que se atender os pedidos para cuidado mental, né, para cuidado psíquico que existe e não são aceitos, eu acho que já seria um caminho e que eles têm direito. Sem dúvida. Agora, de qualquer maneira, tá aí essa proposta de lei, ainda é uma proposta de lei, não tá valendo, tá? Tem que passar aí por todo o rito da Assembleia Legislativa, da deputada Maiara Pinheiro, para ser discutido. Bom, pelo menos o assunto é colocado em pauta e se pode discutir sobre isso no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, nesse ponto, é sim positivo. Valeu, Cíntia. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Cíntia. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, Giro Esportivo, Cid Soares na área. Cid, destaques para hoje no Esporte Bretão. Bora. Bom, o mercado da bola continua muito quente, né? Aquecidíssimo. E um dos destaques aí do futebol brasileiro, do atual mercado de contratações, é exatamente o nosso Amazonas, que já tem um novo alvo e está próximo de anunciar o zagueiro francês Sakho, de 33 anos, que é ex-Liverpool e PSG. O jogador está livre aí no mercado desde que deixou o Montpellier, né, da primeira divisão da França, em novembro do ano passado, após ser acusado de agredir o treinador Michel Derzakhan. Sakho nega qualquer tipo de agressão. Bom, o meia-atacante Gabriel Peck, vascaíno desde pequenininho, sempre demonstrou ter uma ligação muito forte com o Vasco. Ele recebeu uma oferta milionária, a maior proposta da carreira, e é para deixar o Vasco e vestir a camisa do Los Angeles Galaxy lá nos Estados Unidos. Os valores giram em torno de 10 milhões de dólares, ou seja, 49 milhões de reais, é uma bolada. E apesar dessa oferta gigante, a postura do Gabriel Peck foi o que chamou a atenção. Ele deixou o Vasco bater o martelo aí quanto ao seu futuro. Não forçou barra nenhuma e isso foi bastante elogiado internamente. Agora faltam pequenos detalhes, apenas aqueles detalhes burocráticos, para esse negócio ser sacramentado. E olha, o Palmeiras também está se movimentando bem no mercado da bola, após anunciar 2 reforços aí, ter alguns em sua mira. A diretoria palmeirense vem fazendo o possível, né, para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira. O último nome ligado ao Palmeiras foi Luiz Henrique do Betis, porém o Verdão se assustou
com os valores e deu um passinho para trás em relação ao jogador, que agora interessa ao Flamengo, Fluminense e ao Atlético Mineiro. Os valores pelo empréstimo do atleta cresceram de 500 mil para 1 milhão de euros, cerca de 5,37 milhões de reais na cotação atual. E agora, vindo diretamente dos bastidores do Flamengo, o clube está interessado em Juninho Capixaba, jogador do Red Bull Bragantino. E com isso, a torcida do Palmeiras enxerga que o rubro-negro está com dificuldades em relação à Vinha. A Roma não tem pressa para vender o ex-palmeirense Vinha e faz jogo duro. Eles querem algo em torno de 53 milhões de reais pelo atleta. E a poucos dias da estreia da temporada 2024, o Operário segue reforçando o elenco, comandado pelo técnico Marquinhos Peter. O clube acertou, junto ao Joinville de Santa Catarina, um empréstimo do zagueiro Guilherme Brandão, que está integrado à pré-temporada do grupo, que vai disputar o campeonato amazonense. É o que temos para hoje, meninos. Obrigada pelas informações, Cid Soares. Valeu, boa noite. Até amanhã. Eu, Cid, até amanhã. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje faz um ano dos atos antidemocráticos em Brasília. 8 de janeiro de 2023, dia em que uma multidão invadiu e depredou as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. O objetivo era, claro, derrubar o governo recém-eleito, emparedar o Congresso Nacional e fechar o STF. Isso só não foi adiante porque não contou com a adesão das Forças Armadas. Foi um dia em que a democracia brasileira ficou por um fio, tremeu. A democracia não é perfeita, mas é a melhor forma de governo. Tem inúmeras falhas, mas precisamos lutar para preservá-la. O autoritarismo não é e nunca foi solução para as nações. A democracia não é apenas a lei da maioria, é a lei da maioria respeitando o direito das minorias. E é no voto que os cidadãos devem escolher seus destinos. E esse direito nunca deve ser delegado a ditadores e déspotas. Que os atos de 8 de janeiro de 2023 sejam um alerta para que estejamos sempre atentos para defender as instituições democráticas e a Constituição. 18 horas. Carimilhão, tem a saideira. Tem Boa, o aeroporto manda. de Manaus, volta a operar 24 horas, importante. horário integral a partir de amanhã, terça-feira. Ficou fechado aí durante 4 meses, né, durante a madrugada, para a realização de obras que foram finalizadas. Então, a partir de amanhã, funcionamento normal. Uma boa notícia. Exato. Finalizando 18 horas, Karime. Boa noite. Obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.